Olá, olá, olá! Estamos em mais um vídeo Vida Acadêmica com Jussara Santos. Hoje iremos ler o livro dos médiuns, a parte da introdução. Diariamente, a experiência confirma a nossa opinião de que as dificuldades e desilusões encontradas na prática espírita decorrem da ignorância dos princípios doutrinários. Sentimos-nos felizes ao verificar que foi eficiente o nosso trabalho para prevenir os adeptos para os perigos do aprendizado e que muitos puderam evitá-los com a leitura atenta desta obra. Muito natural o desejo do que se dedicam ao espiritismo de entrarem pessoalmente em comunicação com os espíritos. Esta obra destina-se a lhes facilitar isso, permitindo-lhes aproveitar os frutos de nossos longos e laborosos estudos, pois bem errado andaria quem julgasse que, para tornar-se perito no assunto, bastaria aprender a pôr os dedos numa mesa para fazê-la girar ou pegar um lápis para escrever. Igualmente, se enganaria quem pensasse encontrar nesta obra uma receita universal infalível para fazer médiuns, embora cada qual já traga em si mesmo os germes das qualidades necessárias. Essas qualidades se apresentam em graus diversos, e o seu desenvolvimento depende de causas estranhas à vontade humana. Não fazemos poetas, nem pintores ou músicos com as regras dessas artes, que servem apenas para orientar os dons de quem possui os respectivos talentos. Sua finalidade é indicar os meios de desenvolvimento da mediunidade em que a possui, segundo as possibilidades de cada um, e, sobretudo, orientar o seu emprego de maneira proveitosa. Mas não é esse o nosso único objetivo. Aumenta todos os dias ao lado dos médiuns, o número de pessoas que se dedicam a manifestações espíritas, orientá-las nas suas observações, apontando-lhes as dificuldades que certamente encontrarão, ensinar-lhes a maneira de se comunicarem com os espíritos, obtendo boas comunicações, é o que também devemos fazer para completar o nosso trabalho. Ninguém estranhe, pois, se encontrar ensinamentos que poderão parecer decábidos, a experiência mostrará que são úteis. O estudo atencioso deste livro facilitará a compreensão dos fatos ao observar. A linguagem de certos espíritos parecerá menos estranha. Como instrução prática, ele não se dirige exclusivamente aos médiuns, mas a todos que querem observar o fenômeno espírita. Desejariam alguns que publicássemos um manual prático mais sucinto, indicando em poucas palavras como entrar em comunicação com os espíritos. Entendem que um livrinho assim, mais barato, podendo ser difundido com mais profusão, seria poderoso meio de propaganda, multiplicando o número de médiuns. Pensamos que isso seria mais nocivo que útil, pelo menos no momento. A prática espírita é difícil, apresentando escolhos que somente um estudo sério e completo pode prevenir.
Uma exposição sucinta poderia facilitar experiências levianas que levariam a decepções. São coisas que as quais não se deve brincar e acreditamos que seria inconveniente pô-las ao alcance de qualquer estalvado que inventasse conversar com os mortos. Dirigimo-nos aos que veem no Espiritismo um objetivo sério, compreendendo toda a sua gravidade, e não pretendem brincar com as comunicações do outro mundo. Chegamos a publicar uma instrução prática para os médiuns, que se encontra esgotada. Fizemo-la com objetivo sério e grave, mas, apesar disso, não a reimprimiríamos, pois já não corresponde à necessidade de esclarecimento completo das dificuldades que podem ser encontradas. Preferimos-nos substituí-la por esta, em que reunimos todos os dados de uma longa experiência e de um estudo consciencioso. Ela contribuirá, esperamos, para mostrar o caráter sério do Espiritismo, que é a essência, e para afastar a ideia de frivolidade e divertimento. Acrescentaremos uma importante consideração, a de que as experiências feitas com leviandade, sem conhecimento de causa, provocam péssimas impressões nos principiantes ou pessoas mal preparadas, tendo o inconveniente de dar uma ideia bastante falsa do mundo dos espíritos, favorecendo a zombaria e dando motivos a críticas quase sempre bem fundadas. É por isso que os incrédulos saem dessas reuniões raramente convencidos, há pouco dispostos a reconhecerem o aspecto sério do Espiritismo. A ignorância e a leviandade de certos médios têm causado maiores prejuízos do que se pensa, na opinião de muita gente. Vem progredindo bastante o Espiritismo desde alguns anos, mas o seu maior progresso se verifica depois que entrou no rumo filosófico, porque despertou a atenção de pessoas esclarecidas. Hoje não é mais uma diversão, mas uma doutrina de que não riem os que zombavam das mesas girantes, esforçando-nos por sustentá-lo nesse terreno. Estamos certos de conquistar adeptos mais úteis do que através de manifestações levianas. Temos a prova disso todos os dias, pelo número de adeptos resultante de simples leitura de O Livro dos Espíritos. Depois da exposição do aspecto filosófico da ciência espírita em O Livro dos Espíritos, damos nesta obra a sua parte prática para aqueles que desejarem ocupar-se das manifestações, seja pessoalmente, seja pela observação de experiências alheias. Verão aqui os escolhos que poderão encontrar e estarão em condições de evitá-los. Essas duas obras, embora se completem, são até certo ponto independentes uma da outra, mas a quem quiser tratar seriamente do assunto, recomendamos primeiramente a leitura do Livro dos Espíritos, porque contém os princípios fundamentais
sem os quais também seja difícil a compreensão de algumas partes desta obra. Esta segunda edição foi bem melhorada, apresentando-se mais completa do que a primeira. Foi corrigida com especial cuidado pelos espíritos, que lhe acrescentaram grande número de observações e instruções do mais alto interesse. Como eles reviram tudo, aprovando ou modificando à vontade, podemos dizer que ela é, em grande parte, obra deles, mesmo porque não se limitaram a intervir em algumas comunicações assinadas, só indicamos os nomes, quando isso nos apareceu necessário para caracterizar algumas exposições mais extensas, como feitas textualmente por eles. De outra maneira, teríamos de mencioná-los quase em cada página, particularmente nas respostas dadas às nossas perguntas, o que nos pareceu inútil. Os nomes pouco importam, como se sabe, nesse assunto. O essencial é que o trabalho corresponda, no seu conjunto, aos objetivos propostos. Esperamos, assim, que esta edição, mais perfeita que a primeira, seja tão bem recebida como aquela. Como acrescentamos muitas coisas e muitos capítulos inteiros, assim também suprimimos alguns trechos repetidos, como o da escala espírita, que já se encontra em O Livro dos Espíritos. Suprimimos ainda do vocabulário o que não se refere propriamente a esta obra, substituindo-o por coisas mais úteis. Este vocabulário, aliás, não está complexo e completo, e pretendemos publicá-lo mais tarde em separado, na forma de um pequeno dicionário da filosofia espírita. Conservamos nesta obra tão somente as palavras novas ou específicas relativas ao assunto de que nos ocupamos. Então, gente, esta foi a introdução do Livro dos Médiuns, certo? Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!